aqui, tá? Então, voltando aqui. Então, nós começamos aqui, ó, 3.1 do livro, capacidade de cargas direta, o pessoal que chegou, está chegando agora, tá? Então, nós vamos ter a determinação, a carga vai vir em quilo, newtons ou tonelada força. Em geral, pessoal, vocês já estão quase se formando. Então, vamos lá. Tonelada força é uma unidade bastante normal e comum, ok? Dimensionamento de estrutura, de elementos estruturais. Sapata, bloco, estrutura de fundação não foge à regra. Ela cai digamos assim, no que seria o mesmo conceito de vigas e pilares. Você vai trabalhar em centímetros e vai reportar as seções, tá? Então, um bom projeto de uma sapata, você tem, além da figurinha plana da sapata, você tem 2 cortes sempre. Isso é uma primícia relativa às sapatas, né? Então, nós temos a capacidade de carga, ela é direta, jogando na minha sapata. Aqui tem as minhas figurinhas, tá? Mais gente no lobby. Deixa eu ver por que ele não está admitindo direto, mas vamos lá. O pessoal vai chegando, a gente vai trazendo para cá. Olha só. Então, nós temos, basicamente, ele está trazendo aí, são 3 modelos de ruptura. Repare que os 3 estão trabalhando com o conceito que aplicação de carga direta e resposta direta do solo, tá? Então, eu tenho na primeira situação, eu tenho a carga sendo aplicada e refletindo nas laterais. Na segunda situação, ela é aplicada e é aberta, distribui mais na parte centrada do solo. E na terceira, ela vai de forma direta, né? Então, se eu olhar aqui no meu gráfico recalque pressão, olha lá, a linha A, o que acontece? Ela suporta uma carga maior, é isso que ela está me dizendo aqui, antes dela colapsar. A B, ela é intermediária, as duas, e ela é mais linear, ó. Observa que essa aqui ela tem opa, daí chegou num ponto que ela aí desce, mas essa aqui não, essa é mais linear, mais contínua. E essa mal iniciou a pressão, foi-se. Ou seja, isto aqui está mostrando a relação de solo, tá? Então eu tenho 3 tipos de solos, lembrando que todo solo que nós temos para dimensionamento de estruturas de fundações direta, ele vai ter uma característica arenosa, tá? Então, esta característica arenosa é muito típica das minhas fundações, tá? Então, eu fiz as anotações aqui, pessoal, porque eu sei que tem muita gente que, isso alguns alunos em outras disciplinas já me falaram, professor, a gente usa o seu PDF para ler, para estudar. Embora o PDF seja baseado no material, no livro, e eu faça complementação com algumas figuras, fotos, algumas informaçõezinhas a mais, o pessoal acaba usando de referência. Então, eu não vou ficar fazendo a leitura de toda a informação, porque a ideia é que ela fique para vocês consultarem depois, para a gente focar na parte de cálculo que nós vamos ter, tá? Então, dentro dessa ideia, as fundações superficiais, eu vou ter fatores de segurança e coeficientes de minoração para solicitações de compressão, segundo a NBR 6122. Nós temos esse quadro lá, disponível no nosso material. Vamos dar uma olhada neste quadro e vamos fazer interpretações. A primeira interpretação que eu faço é o seguinte. Vamos lá. Eu pego o aço. Qual que é a majoração? 15%, 1,15%. Eu pego
concreto é quanto? 1,40. Ah, legal. Olha só, métodos semi-empíricos e analíticos, ok. E olha lá, aí, dependendo como for, eu ainda consigo descer até 2, né? Com um fator de segurança global. Aqui é o coeficiente de minoração. Mas a grande maioria vai cair no 3. Ou seja, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que toda vez que a gente vai projetar a fundação, pessoal, nós estamos majorando ela e bem. Por que isso? Porque, vamos lá, pessoal, nós temos o concreto. O concreto ele tem um coeficiente maior? Tem. Por quê? Devido ao seu próprio empirismo. O coeficiente de segurança do concreto é 1,4 e, detalhe, mas o concreto pré-moldado é 1,3. Você pode trabalhar com 1,3 no concreto pré-moldado, né? Isso vocês aprenderam, evidentemente, em concreto 2. E por quê? Você pode trabalhar com 1,3 no pré-moldado, devido à sua maior qualidade, devido ao maior controle do processo em si, né? Ao passo que você está lá na obra, professor, mas é usinado, ok. Ele era usinado quando saiu lá, até chegar na tua obra. E para ele vir a ser, né, se tornar um concreto dentro daquelas formas bem feitinhas, sem sujeira, que foram molhadas no ponto ideal para fazer a cura do concreto, né? Ou seja, tudo isso vai fazer com que a qualidade seja questionada, então eu vou ter 1,4. A fundação, olha lá, 2, 3, e ainda nós temos problema de fundações. Ou seja, significa o quê? Fizeram besteira, né? Ó, então, eu até deixei aqui em vermelho aquilo que é mais interessante, né? Aquilo que vocês precisam realmente, realmente entender, tá? Pessoal, eu vou pedir licença um minuto só aqui. Vou avisar o pessoal da outra turma, porque eu dou aula na quarta-feira para vocês, mas intercalado com a outra turma, que é lá na Afonso Pena. E aí o pessoal tá tudo louco, sem saber lá, e mandaram 500 mensagens aqui. Aí eu avisei no grupo aqui pro pessoal. E deixa eu ver o que já estou aproveitando. Pessoal, tá com problema no link ali. Eu vou pedir a gentileza para alguém postar o nosso link no grupo de fundações, tá? Só para facilitar o acesso. Eu vi que tava muita coisa ali, muita coisa no WhatsApp ali, de mensagem ali. Eu falei, opa, calma lá, deixa eu ver o que está acontecendo, né? A gente tenta agradar a gregos e a troianos, né? Então, vamos lá, pessoal. Nos escritórios, Valeria, uma anotação, nos escritórios de engenharia, a gente trabalha geralmente com este fator, tá? O nosso fator de segurança, 3, igual a 3. Nós trabalhamos sempre baseado no SPT ou no CPT, tá? Pessoal, o CPT eu coloquei ali porque talvez em 25, 30 anos de profissão vocês vão se deparar com um maluco que resolva fazer o teste do cone, tá? Então, só para constar o teste do cone ali, o CPT. Mas, na verdade, é SPT, tá? É SPT, que vai ser o teste de validação. Como é que funciona?
qual é a regra do jogo? Vamos lá. Eu tenho no SPT a descrição detalhada do tipo de areia, do tipo de material, né? Areia, silt e argila. E suas variações. Eu tenho bem detalhadinho ali, certo? Então, aí eu vou comparar e analisar. É o que diz a nossa norma, tá? Então, e aí, baseado nisso, nós temos a nossa fórmula. Este cara, guarda o nome dele, a Aoki, é uma boa referência, tá? Tem outros caras aí que eu vou citar, que são os papas, beleza? Que são os caras que realmente manjam desta parte, que, digamos assim, seguem de referência, tá? Mais alguém chegou? Deixa eu ver. Eu vou ver para consertar esse link para a próxima aula, porque na aula passada foi tudo ok, agora essa aula tem que ficar liberando para a galera subir, fica mais complicadinho. Mas tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, nós temos nosso fator segurança 3, ou seja, eu vou superdimensionar a minha estrutura. Sim. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer o teste aplicado a fundações diretas. A citação do Cone e do SPT ali significa o quê? Primeiro, foi feito e idealizado o cálculo para o Cone, certo? Teste do Cone, que a gente viu, pelo menos a ideia dele em si, aulas na sessão anterior. Só que daí foi feito o quê? Adaptado matematicamente para o SPT. Então, ou seja, já não é o ideal. E aí, se eu for pegar qual que é o ideal, o teste ideal mesmo, porque, lembra, nós não estamos, a gente está falando de fundações diretas, especificamente de sapatas. A gente não está falando de outra coisa. A gente está falando de sapatas. Tá? Então, aí, o que acontece? Falando de sapatas, é aplicação direta de carga. Então, ou seja, eu uso uma referência de um teste, vou usar a norma, que vai trazer alguns coeficientes para mim, conforme o tipo de solo descrito no SPT, ou seja, totalmente empírico. Por quê? O que é o teste que vai me dizer não? Vai sem medo de ser feliz, faz a tua sapata aí que não vai dar problema. É aplicação de carga. Que, na verdade, nós vamos ver isso na unidade 4, tá? Nós temos lá a aplicação de carga, que é nada mais e nada menos que eu tenho uma placa a qual é pressionada através de um cilindro hidráulico contra o solo arenoso. E, ou seja, quanto ele resiste. Ele me determina daí a capacidade de carga do meu solo, tá? Então, este ensaio padronizado pela NBR, tá aqui, ó. Tá anotado aqui, ó, pela 6489, tá? De 68, olha como é velho o negócio. E quando você consegue fazer ele, você pode adotar coeficiente 2. Então, assim, professor, eu vou fazer ele meio com frequência. Com a frequência quase nenhuma. Tá? Por quê? Porque ele é caro. É um teste caro. Eu vou usar esse teste para quê? Eu vou usar esse teste, tá aí um diagrama meio feio dele, né? Eu vou usar esse teste para construções de alta demanda, de alto valor agregado. Por exemplo, vou fazer um estádio de futebol. Eu vou fazer um viaduto que precisa de um ensaio desse? Com certeza, devido, ou seja, valores envolvidos. Vou fazer isso para a construção residencial? Não vai. De jeito nenhum mesmo. Vou fazer isso para prédios? Depende. Prédios comuns? Não. Entenderam? Por quê? Porque a logística para fazer esse teste faz com que ele custe
em torno de 20 a 25 vezes o valor do SPT. E o detalhe é o seguinte, assim como o SPT, você faz um furo para uma obra de 1.000 metros quadrados? Não, a gente aprendeu isso lá atrás, nas unidades 1 e 2. Nós vamos ter que fazer 3, 4, 5 furos, depende do que? Da área a ser construída. E aí o de placa é a mesma coisa, então eu vou ter que fazer 3, 4, 5, 6 vezes. Logicamente que um custo maior, que é o deslocamento, a montagem do equipamento, levar o equipamento, você vai ter uma vez só que você vai ainda ter outros custos relativos, né? Então, pessoal, resumindo, você pouco vai utilizar, você vai utilizar mais a parte empírica. Ah, professor, mas você está falando isso, mas eu vou usar o Ebérico, o TQS, para dimensionar, né? Porque a gente já conversou sobre isso. Ou você usa um ou você usa outro, tá? Qualquer outro software que tiver, não vai estar no nível desses dois, ok? Então, o que acontece? Adivinha, você tem que entrar com os dados. O Eberic e o TQS trabalham de forma muito similar, pessoal, na parte de fundações. Mas eles trabalham de forma similar, mas não é pai de santo, não é adivinha, né? Não tem como ele imaginar o tipo do solo que você vai construir. Ele pede para você, né? E aí o Eberic ainda, os caras deram uma melhorada, evoluíram ele, tá? Olha só o que o diabólico do Eberic pedia para calcular a sapata. Vocês se lembram quando vocês estudaram mecânica dos solos? Ai, professor, isso aí foi 2, 3 semestres atrás, eu já esqueci. Eu sei que acontece isso, tá? Mas força um pouquinho a cabecinha, criatura, e lembra daquele cara lá, do tal do ângulo de atrito no cisalhamento, beleza? Então, era isso que o Ederic pedia, o ângulo de atrito do solo. Como é que você vai saber o ângulo de atrito do solo sem levar o material para o laboratório, sem fazer um teste, um ensaio triaxial ou ensaio de cisalhamento direto no solo, né? Então, é umas coisas assim. Aí eu acho que as pessoas começaram a se tocar que isso era idiota demais, né? E pararam de pedir isso. Tipo, você olha, eu olhava pro software, imaginava o terreno e pensava, né? O que eu vou pôr aqui? Dava uma de Chico Xavier e psicografava um valor ali para fazer o cálculo da sapata. Então, ou seja, não tem como. Os softwares não vão dar esta noção para você. Então, se você for para a área de cálculo, e evidentemente você vai estar, você acostuma com a ideia, o coeficiente 3 vai estar ali por trás de você, tá? A não ser que você faça esse ensaio de prova de carga, como eu falei. Tem um esqueminha na tela aí, mais ou menos com essa carinha feia. O que vai acontecer, galera? Vocês não vão ter a informação correta. Então, vocês vão fazer de forma empírica, ok? Ele traz depois, isso é quase que uma revisão bem superficial, né? Ele trouxe a linha de argumentação sobre a sapata, o procedimento de cálculo, lembrando que eu estou seguindo rigorosamente o material, tá? Ele traz agora a questão do recalque. Então, cálculo do recalque, ele pega pela teoria da elasticidade linear. Lógico que a gente está fazendo uma consideração de solo que a gente sabe que não existe na realidade, né? Então, esta teoria da elasticidade linear, de Terzaghi, ela se baseia no quê? Da consideração que o meu maciço de solo, ele trabalha conforme os princípios da lei de Hooke. E ele não trabalha. Começa por aí. Então, aonde que eu quero chegar? Ele é um ensaio estimado, tá? Não é um ensaio determinístico, é estimado. Tá? Então, ele trabalha em função da tensão aplicada na base da fundação. Eu tenho como descobrir esse cara? Tenho. Com precisão.
Eu tenho, porque eu sei a carga do pilar e eu sei a dimensão da área, né? Olha aqui, ó. Eu sei, e sei qual é a letra B ali, ó. LB, lembra de LB? Eu sei quem é minha menor dimensão. Então tá tranquilo. Aí eu vou usar um coeficiente de Poisson, tabela 3.3, um módulo de elasticidade do solo, tabela 3.4, e um fator de influência 3.5. Tá? Esses três parâmetros aqui que eu entro, baseado nas tabelas, tá? Aí que lasca a minha vida. Que aí me esculhamba. Por quê? Olha só o primeiro, coeficiente de Poisson. Areia pouco compacta, areia compacta silt. Pessoal, tá lá no nosso SPT, escrito o tipo. Só que aí eu pergunto, qual o grau e o nível de qualidade do SPT? Eu fiz uma questão na prova que alguns eu não sei, né? Eu vi que ocorreu um Ctrl+C, Ctrl+V compartilhado, né? Beleza. Mas eu vi que alguns fingiram de louco. Ali eu dei zero, naturalmente, né? Por quê? Porque olharam lá e pensaram, não, isso aqui é para escolher aonde que eu vou fazer. Não, não era. Era para dizer quanto money, quanto vale, quanto custa. Para quê? Para vocês terem a noção. Vocês estão se formando. Não é para mim, não é para eu avaliar e dar nota para vocês, galera. É para vocês terem a noção. Vocês estão se formando em engenharia. Vocês vão sair, vão para o mercado de trabalho. Aí chega um louco e te pede lá, viu? Ó, vem cá. Quero fazer um prédio com você, eu tenho dinheiro. Você fala, meu Deus, e agora? É óbvio que você tem que pegar. E o primeiro passo é saber como é que é o teu solo, né? Para imaginar como é que você vai fazer o projeto da tua fundação. E aí, por isso, você vai precisar ligar para empresas de SPT. E aí o cara vai falar, viu, tá, mas para que você quer isso? Como é que é? Tal. Era a ideia da questão era gerar esse contato. Eu concordo que se não tivesse o vírus chinês, seria mais fácil, né? Se não tivesse o China-vírus aí, seria mais fácil você ligar, as empresas estariam abertas, você até poderia ir na empresa, de repente até eu poderia fazer uma coisa mais elaborada, até na questão. Mas a ideia era dar esta mínima e básica noção para vocês, tá? Para vocês olharem, entenderem, imaginarem, opa, qual é o desafio que eu vou enfrentar no mercado de trabalho, tá? E aí eu olho para módulo de elasticidade, olha só, argila, tá? Isso não vem no SPT. A gente já estudou. A argila vem a consistência ali. Mas olha só, mole, muito mole, mole. Viu? Escuta, pessoal. O SPT não faz ensaio laboratorial, ele não faz ensaio de cisalhamento direto, né? Nem pensa naquelas três condições que a gente já viu do ensaio, né? Ou seja, ele saturado, ele sofrendo drenagem e ele drenado. Simplesmente assim, o cara olha mais ou menos e ele imagina. Então, por isso da questão empírica, tá? Então, isso que eu queria reforçar com vocês, ok? Então, o fator de influência na função da rigidez da sapata, meu IP. Então, este aqui é mais tranquilo. Esse aqui é o que, digamos assim, é o que mais nos traz a nossa realidade. Por quê? Porque eu vou olhar a forma da sapata, vou olhar em função da forma, vou pensar na questão da flexibilidade e da rigidez. Como assim flexibilidade e rigidez, professor? Claro, se você tiver uma baixa espessura, você tem maior flexibilidade, né, do que uma rigidez mais elevada com espessura mais elevada, ok? Então, este fator de forma, nós conseguimos mensurar. Mas repare que ainda assim a gente está fazendo isso de forma empírica, mas nós conseguimos mensurar, ok? Então, segundo Militsky et al., há várias formas de descrever os movimentos das fundações, como recalques totais, absolutos, recalques diferenciais ou relativos, rotações relativas e distorções angulares, tá? Então, nós temos
o recalque, pessoal, nós temos que nos ater a dois fatos básicos que nós temos no nosso recalque: imediato e o diferencial. O imediato é quando você está construindo a tua obra e o diferencial ao longo dos anos, ok? Ponto. São os dois recalques que nós temos que nos ater, tá? E saber o que acontece em relação ao recalque. Primeiro, toda obra vai recalcar? Sim. Toda. Ah, professor, foi muito bem feita. Azar o teu, vai recalcar. É lei física. Por que ela vai recalcar? Vamos lembrar de como é que é o solo? O solo, ele é um composto de matéria e vazios, onde esses vazios podem ou não estar preenchidos com água. E conforme, mesmo sendo um solo arenoso, você vai aplicando a carga, ao longo do tempo ele vai se acomodando, se ajustando, ok? Aí isto gera recalque, tá? Então o recalque diferencial sempre vai existir. O que você tem que se preocupar com o recalque também? E o recalque, evidentemente, você vai ter um recalque além daquilo que deveria na tua obra, se você dimensionar errado, se você errar ao dimensionar. Então, por isso, muito importante o uso do SPT, tá? Então, vamos lá. Caso clássico de recalque. Ah, Torre de Pisa. Não. Para que Torre de Pisa? Esquece. Vamos pensar em Santos. Santos, porque aqui no Brasil, os caras simplesmente construíram era uma camada de terra, de areia, tá? Uma camada de argila e depois, a 50 metros de profundidade, eles tinham uma camada firme realmente. Então, o que aconteceu? Eu tive influência de bulbo de pressão, né? O bulbo de pressão de... Só um minutinho, deixa eu só dar uma olhada se estou mandando... Ah, tá, ok. O pessoal reportando que tinha conseguido o acesso no grupo. Então, pessoal, nós tivemos problema de bulbo de pressão, nós tivemos um recalque imediato, mas ele não gerou um problema. E quem foi dar o problema? O diferencial. Tá? Então, repare, que interessante. Lá em Santos, não, deu problema de recalque. Tá. Que recalque que deu? Recalque diferencial. Quando o autor ali, na página anterior, ele está citando, e ele fala dos recalques, né, rotações relativas, distorções angulares, ele está querendo dizer no posicionamento da fundação, conforme o recalque vai ser produzido, né? Imagine um bulbo de pressão influenciando um prédio sobre o outro, vai gerar uma distorção, fazendo com que gere uma inclinação. Por isso a rotação. Tá? Exemplo da página 109. Está lá para a gente. Calcular a tensão admissível por duas metodologias, a teórica e a semi-empírica, baseada no SPT. As sapatas terão dimensões de 3 por 2, né? 6 metros quadrados. Ok? A profundidade dada, 2 metros. E ele me dá ali a argila siltosa, rígida, dura. Aí ele me dá o C, coeficiente C, 200 kN por metro quadrado. Me dá o ângulo de atrito zero. E me dá o gama do solo, né, a densidade do meu solo a 19 kN. Olha os dados aqui, ó, tá? Esses dados, ó, este cara e mais este cara aqui. Tá aqui, apresentado na figura. E não quer dizer grande coisa essa figura, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pelo método teórico de Terzaghi, tá? Pelo método teórico de Terzaghi, ele considera o quê? Ele trabalhou lá com
ele considera que este ângulo de atrito teria que ser necessariamente diferente de zero, para que a gente usasse a tabela 3.1. Opa, tabela 3.1, nós temos aqui, ó, tabela 3... Ah, desculpa, eu coloquei para frente, ó, para facilitar. Não, gráfico e 3.2. Onde é que eu coloquei a tabela? Deixa eu ver aqui. Onde é que está a diabólica da tabela? 2 está aqui. 3.1 está aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Que é os coeficientes. Ok, voltando lá. Então, usando 3.1, esse C ele deu lá 200. Aí ele foi dando todos os valores, fez a consideração do ângulo diferente, né? Porque senão você não consegue aplicar. E aí fez o cálculo da tensão admissível. Ok? Então, pessoal, aí nós vamos ao gráfico de fatores de carga, que é onde ele pegou esse 5,14 aqui, ó. Tá? Então, ângulo de atrito, e ele foi dado aqui, ó, o NC, NQ e o N gama. Tá? Então, ele deu que o ângulo de atrito o meu lá era zero, não era zero? Então, ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as canetas. Caneta, ó. Porque o ângulo é zero, ok? Aí eu tenho estes três caras aqui, tá? Então, em zero ele é este valor, este cara é este cara é este. Tá aqui, ó. Cada um dos três. Volta na anterior, tá lá, ó. 5,14, 1 e 0. Ó, este cara aqui, este e este, saiu de lá. Este C foi dado, da onde que foi dado esse C? Né? Vamos voltar ali, ó. Aqui, ó, o ângulo zero que a gente usou. E esse gama foi dado também, ó, tá lá, ó. O gama tá lá. Cadê o gama? Ó, né? Tá aqui o gama. E vamos lá. 200 foi dado, que é o C, que eu tinha falado. Este cara veio da tabela. E aí, fechou. Tá? Então, limpar essa bagunça. Aí ele calculou, chegou por método teórico de Terzaghi a 399,8. 400. 400. Não vamos brigar por miséria. Tá aqui, foi usado. A 3.2, saiu lá aquele coeficiente. Ó, SC, SQ e S gama. Só mostrar aqui, ó. Ó, SC, SQ e S gama, tá? Só que, repara que eu tenho este cara, e daí aqui eu tenho este cara, aqui, ó, ele zerou. Então, fiquei só com esta parte e esta parte aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Aí, pelo método semi-empírico, ele usou o mesmo coeficiente, as mesmas coisas. Pegou da onde isso, professor? Vamos lá. Aqui, ó. Esta fórmula aqui. Opa. Pegou desta fórmula aqui, tá? Então, resumindo. Opa. Então, resumindo, daí ele me deu 438. Eu vou usar o 399 ou 400, né? Arredondando ali, que é o meu melhor, a minha melhor situação, tá? A minha melhor situação. Por que é a minha melhor situação? Porque é a tensão admissível. Eu estou analisando e considerando que o meu terreno
não vai ter uma boa tensão, né? Este cara é maior, então elimina ele. Vou pegar este, ficando a favor da segurança, ok? Tem que ser um pouquinho rápido? Tem que ser meio rapidinho e tal. Por quê? Porque, pessoal, é aquilo que eu falei. É uma disciplina blend, nós temos 3 aulas para revisar, para ver. Dúvidas? Daí como é que ficou? O que acharam? A ideia do objetivo central desta aula, vou voltar lá, aqui, ó. Opa, não, desculpa. O objetivo central desta aula é não só fazer uma revisão do conceito básico, do que é uma fundação direta, lembrar destes caras aqui, lembrar destes 2 caras aqui, ó. Eu estou aplicando a carga e aqui, ó, eu tenho a reação direta. Lembrar disto aqui e depois fazer uma viagem pelos métodos de cálculo, né? Fazer uma consideração, fazer aqui, opa, uma consideração em relação ao seu tipo de análise que você vai fazer, né? Seja ela semi-empírica ou analítica. Lembrando, analítica você vai ter que fazer a aplicação da placa, a gente vai estudar isso, vai ver mais para frente em detalhes da placa, mas é muito pouco usada, tá? Então, vamos à parte prática, o que interessa. Vou no software, vou dimensionar pelo software, professor. Você vai ter a carga exata de quem? Do teu pilar. O software vai te dar o pré-dimensionamento da tua estrutura, tá? Aí você tem que fazer as verificações. Você que faz a verificação. Como assim, professor? O software te dá a oportunidade de manusear, de dar uma mexidinha, de uma ajustada nos dados, ok? Eu tive que desinstalar do meu notebook, que eu troquei por o HD para um SSD, e ainda acabei não instalando, né, por causa dessa pandemia, mas eu vou instalar para a nossa próxima aula, eu vou instalar o Eberic, o KBuilder, né, que eu uso, para mostrar para vocês. Aí nós vamos, depois da gente aprender, a gente primeiro vai ver os tipos de fundações. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é a consideração, como é que o software faz essa consideração, para vocês verem essa análise. Então, por isso que vocês, é importante ter este conceito, ok? Dúvidas, pessoal? No meu caso, Hã? por enquanto, não. No meu caso, por enquanto, não. Então, Aí, beleza. até mais. Beleza. Pessoal, vamos fazer um. Hoje nós vamos trocar. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Vamos fazer 2 intervalinhos. Um de 5 minutos. Vamos para a aula 2. Daí a gente vai mais 5 e a aula 3. Beleza? Até porque